O último subitem deste capítulo oitavo intitula-se Meditação e Ação. Esse tema é fundamental. Meditação e ação. O autodescobrimento é o clímax de experiências do conhecimento e da emoção, através de uma equilibrada vivência. Para consegui-lo, o autoconhecimento, faz-se indispensável o empenho com que o homem se aplique na tarefa que o possibilita. É certo que o tentame se reveste inicialmente de várias dificuldades aparentes, todas passíveis de superadas, todas passíveis de ser superadas, todas podem ser superadas tranquila e calmamente. A realização de qualquer atividade nova se apresenta complexa pelo inusitado da própria constituição. E isso é fato. Tudo que é novo transparece para cada um de nós uma novidade e uma certa aparente dificuldade. Não há, todavia, nada com que o indivíduo não se acostume. Demais, tudo aquilo que se torna habitual reveste de facilidade. Assim, a busca de si mesmo para a liberação de conflitos, amadurecimento psicológico, afirmação da personalidade, resulta de uma consciente disposição para meditar, evitando o emprego de largos períodos que se transforma em ato constrangedor e aborrecido. Evitar o emprego de largos períodos, ou seja, ficar meditando 1 hora, ficar meditando 2 horas, isso não é necessário. E é impossível, porque a pessoa se perde na correnteza dos pensamentos. Uma meditação breve e profunda. A meditação deve ser inicialmente breve, e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente, o que predispõe o candidato a uma sua dilatação. Através de uma concentração analítica, o iniciante examina as suas carências e problemas, os seus defeitos e as soluções de que poderá dispor para aplicar-se. Não se trata de uma gincana mental, mas de uma sincera observação de si mesmo, dos recursos ao alcance e dos temores, condicionamentos, emoções perturbadoras que lhe são habituais. Estudando um problema de cada vez, surge a clara solução como proposta liberativa que deve ser aplicada sem pressa, com naturalidade. A sua repetição sistemática, sem solução de continuidade, 1 ou 2 vezes ao dia, cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas sem perturbar-se, por mais fortes que se expressem. Eu sugeriria aqui 1 vez por dia, porque são poucas as pessoas que possuem essa disponibilidade 2 vezes ao dia, pelo ritmo de vida que a pessoa leva. Após a meditação analítica, descobrindo as áreas frágeis da personalidade e os pontos nevrálgicos da conduta, o exercício de absorção de fatores mentais e morais torna-se-lhe o antídoto eficiente que predispõe ao bem-estar, encorajando ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano. Após as empresas do dia a dia fazem-se fenômenos existenciais que não assustam, porque o indivíduo conhece as suas possibilidades de enfrentamento e realização, aceitando umas e de outras declinando, sem aturdimento emocional nem apegos perturbadores.
sucessivamente passa do estado de análise para o de tranquilidade, deixando a reflexão e experimentando a harmonia, sem discussão intelectiva, como quem se embriaga da beleza de uma paisagem, de uma agradável recordação, da audição de uma página musical, de um elevo dos quais apenas frui, sem questionamento, sem raciocinar. Fruir é banhar-se por fora e penetrar-se por dentro, simplesmente desfrutando. Passado um regular período de alguns anos, por exemplo, a avaliação patenteará os resultados. Quais as conquistas obtidas? De que se libertou? Quantas aquisições de instrumentação para o equilíbrio? Estas questões se revestem de magna significação por atestarem o progresso emocional logrado, dispondo a mais amplos experimentos. A meditação, portanto, não deve ser um dever imposto, porém um prazer conquistado. Isso é fantástico. Não deve ser um dever imposto, mas um prazer. Toda vez que você entra na sua sala íntima da meditação, você se sente completamente motivado. Sem a claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere-os de uma para outra circunstância, somando frustrações que se convertem em traumas inconscientes, a perturbarem a inteireza da personalidade. A meditação, no caso em pauta, abre lugar à ação, sendo ela mesma uma ação da vontade, a caminho da movimentação de recursos úteis para quem a utiliza e, por extensão, para as demais pessoas. Em razão da sua identidade transparente, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros, cooperando a benefício geral e fazendo-se mola propulsora do progresso comum. Tal procedimento, a ação vivenciada, faz que o homem se sinta satisfeito consigo mesmo, o que lhe faculta espontânea alegria de viver, conhecendo-se e amadurecendo psicologicamente para a existência. Caracterizam a conduta de um homem que medita e age uma mente bondosa e um coração afável. Vencendo as suas más inclinações, adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras. Assim, faz-se pacífico e produtivo, não se aborrecendo nem brigando, antes harmonizando tudo e todos ao seu redor. Olha que coisa linda! Olha que interessante. Faz pacífico, nem brigando, nem se aborrecendo, harmonizando-se. Essa transformação processa-se lentamente e ele se dá conta só após vencidas as etapas da incerteza e do treinamento. A ação gentil coroa-lhe o esforço, nunca lhe permitindo a presença da amargura, do ódio, do ressentimento e dos seus sequazes. Uma das diferenças entre quem medita e aquele que não o faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. O primeiro, aquele que medita, age com paciência ante as dificuldades, e o segundo reage com desesperação. Veja bem, agir e reagir são situações totalmente antagônicas, apesar de conduzir uma ação.
agir com paciência, reagir com desesperação. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Quando faço assim, dominar a mente, não é a cachola, é o estado do espírito. Dominar a mente e os seus impulsos, os seus sequazes, né? Que leva à fuga, leva à mentira, leva à impaciência, à intolerância, à não aceitação. Consequentemente, o indivíduo se desestabiliza. Quem medita, ele simplesmente está numa condição especial, porque ele tem a paciência, ele conquistou, ele já tinha paciência, só que ele reconquistou esse estado de espírito, porque a paciência é um sublime estado de espírito que todos nós devemos lutar para atingir. Não com esforço, tranquila e serenamente. Tenham um bom término de domingo e sejamos felizes. Voltaremos em breve.